Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver alguns exercícios do livro Cálculo 1 do James Stewart. Então, esses são os exercícios do teste de verificação. Começamos a resolver então o exercício 6, letra A. Então, inicialmente nós vamos repetir aqui a letra A. E aí nós vamos multiplicar isso para racionalizar isso. Então o procedimento é o que? Multiplicar o numerador, que é a parte de cima da fração, e o denominador, que é a parte de baixo, pelo conjugado desse número, que seria do denominador, né? Que seria a raiz de 5 mais 2. Então vamos colocar aqui, ó, raiz de 5 mais 2. E aí nós vamos fazer a multiplicação. Então raiz de 5 vezes raiz de 10, depois raiz de 10 vezes 2. Fazendo então essa multiplicação, então nós temos raiz de 10 vezes raiz de 5 mais, aí raiz de 10 vezes 2 dá 2 raiz de 10. Dividido, aí nós vamos raiz de 5 vezes raiz de 5, colocamos aqui. Depois, 2 negativos, que multiplica a raiz de 5. Então vai dar menos 2 raiz de 5. Em seguida, raiz de 5 vezes 2, então vai dar mais 2 raiz de 5 e menos 2 vezes mais 2. Então dá menos 4. Agora, dentro de cada um dos radicais, nós vamos multiplicar. Como ambos são raízes com o mesmo índice, né, raiz quadrada, nós podemos multiplicar, então, aqui o 10 pelo 5. E aí o resultado continua dentro da raiz. Então, ficaria raiz de 50. Mas, aqui o 2 e o 10 não dá para multiplicar, porque o 2 não tem uma raiz. E aí no denominador a mesma coisa. Então raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Aqui nós podemos simplificar, porque os sinais são contrários. E aí repetindo aqui, raiz de 50 mais 2 raiz de 10 sobre raiz de 25 é 5, menos 4. Então ficaríamos aqui com raiz de 50. Vamos arrumar aqui. Então raiz de 50 mais 2 raiz de 10 sobre 1. Aí não precisa colocar o denominador 1. Ok? Então isso aqui seria a letra A. Na letra B, nós temos lá a expressão 4 mais H menos 2 sobre H. Então essa simplificação aqui, como que a gente faz? Vamos multiplicar numerador e denominador por 4 mais H mais 2, sinal contrário daquilo que nós já temos lá no numerador. Então 4 mais H mais 2. Fazendo então aqui a distributiva, raiz, então ficaria raiz de 4 mais H vezes raiz de 4 mais H, aí depois raiz de 4 mais H vezes 2, então 2 raiz de 4 mais H, aí depois menos 2 raiz de 4 mais H, e depois menos 2 vezes mais 2, menos 4. Tudo isso dividido, aqui o H que multiplica raiz de 4 mais H mais 2H. Aqui nós podemos simplificar esses termos. Isso daqui nós vamos multiplicar por ele mesmo, então ele vai ficar elevado ao quadrado. Então ficaria com raiz de 4 mais H ao quadrado menos 4. E no denominador
nós podemos fatorar essa expressão. Como ambos os termos têm um fator comum h, nós colocamos esse fator comum em evidência, e aí fica a raiz de 4 mais h mais 2, aqui dentro do parêntese. Simplificamos esse quadrado com a raiz, então fica 4 mais h menos 4 sobre... Aí vamos repetir aqui o denominador. 4 mais h mais 2. Opa. Aqui o parêntese. Então o h está multiplicando tudo. Então o parêntese tem que ficar após o 2. Simplifica aqui o número 4, positivo com negativo. E aí nós temos h sobre h, que multiplica a raiz de 4 mais h mais 2. Agora nós podemos simplificar este h com este. Então no numerador vai ficar o número 1, que é o coeficiente, aqui o número que estaria multiplicando o h, só que o 1 não precisa aparecer, né? E embaixo vai ficar o raiz de 4 mais h mais 2. Então nosso resultado seria 1 sobre raiz de 4 mais h mais 2. Então esse é o nosso exercício número 6. Obrigado, até a próxima.